Bom, amados, a oportunidade passada que eu tive de estar aqui neste púlpito foi pela manhã e continua já há 4 anos um trabalho de Deus no meu coração e de vez em quando ele dá um upgrade, assim, ele dá e a situação vem se estendendo e se estendendo, de modo que volta e meia ela vai gerando algumas reflexões e algumas pregações aqui. E da vez passada que eu estive aqui foi pela manhã e eu falei sobre Deus salve o cristianismo. Há alguns anos atrás, os irmãos já sabem, mas só a título de introdução, o Senhor me deu uma experiência interessante e um questionamento que eu fiz acerca de quem o Senhor era. E a partir de então, Deus começou, de alguma maneira... Deixa eu só desligar o meu celular antes que ele toque. Através da leitura de um texto de Mateus 17, através de um livro, através de uma mensagem, através de um filme, e Deus começou se revelando de uma maneira que eu nunca tinha experimentado. Em Mateus 17, os irmãos sabem que é o texto da transfiguração. O Senhor leva 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e lá acontece algo fantástico e maravilhoso. E Jesus se mostra na sua glória, e o próprio Pai entra no contexto, e aparece também Moisés e Elias. Os discípulos ficam com medo, dobram, se curvam, caem com o rosto em terra. O Senhor lhes toca, e a voz que saía, o próprio Pai se manifesta, a Shekinah, a glória de Deus, dizendo: este é o meu filho amado, a ele ouvi, né? E os discípulos então foram tocados pelo Senhor, o Senhor lhes toca nos ombros, dizendo para ele: não temas. E eles, levantando os olhos, o texto vai dizer que a ninguém mais viram senão somente a Jesus Cristo. Então é como se o Senhor estivesse me dizendo o seguinte: ó filho, você quer saber como eu sou, você quer saber como eu penso, você quer saber como eu ajo, este é o meu filho amado, a ele ouvi, é a ele que você deve ouvir. O fato de eles levantarem os olhos e ninguém mais verem a não ser Jesus Cristo, ou seja, a figura de Moisés e de Elias, a principal figura da lei, a principal figura do profetismo, desapareceram. É como se o Senhor estivesse me comunicando a seguinte questão: a lei é insuficiente para me revelar, os profetas são insuficientes para me revelar, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então eu entrei num processo de leitura do Novo Testamento com este foco no Senhor Jesus Cristo, querendo conhecê-lo. E comecei a me surpreender então com o Cristo revelado nas Escrituras. Isso foi dando origem a algumas pregações. Uma delas é quem é Deus para mim? E recentemente eu estava lendo um livro do Paulo Brabo e ele faz uma contraposição entre João Batista e Jesus Cristo, sendo João Batista como o antípodo de Cristo. E aquilo me chamou muito a atenção. E eu então comecei a estudar as Escrituras focando então a pessoa de João Batista como este antípodo de Cristo. E foi muito interessante perceber algumas questões. Nós sabemos que João Batista teve muitas experiências interessantes com Jesus. Ele era parente de Jesus, ele era contemporâneo do Senhor. Ele foi alguém que foi enviado por Deus, diz as Escrituras, para aplanar o caminho de Jesus. Ele é alguém que via adiante, num momento muito peculiar da história de Israel, onde o Messias estava sendo inserido no contexto histórico, Jesus estava no meio, a promessa do Messias estava se cumprindo, e então Elias vem adiante disso tudo. Seus pais eram envolvidos com o templo. O seu pai era sacerdote, a sua mãe era descendente direto de Arão. Havia todo um envolvimento com o sistema religioso por parte de João Batista.
mas ele também representa uma ruptura com esse sistema, a partir do momento que ele não se encaixava ou se enquadrava no quadro do templo. Mesmo tendo direito de ser de ser sacerdote, alguns vão dizer que ele era para ser o sumo sacerdote da época, tendo em vista que ele era descendência direta de Arão e da tribo de Levi. Mas ele não está envolvido naquele momento no templo. E a pergunta que surge é o porquê. Ele não está envolvido porque o templo está profanado, o templo está contaminado. Existe uma série de situações que prejudicam o testemunho de Deus no templo. Havia, por exemplo, 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Isto já é uma contradição de termos, porque sumo é um. O que está fazendo 2 sumos sacerdotes ali? O Império Romano havia dado aos saduceus, aos sacerdotes, o direito de escolher o sumo sacerdote. E Anás colocou todos os seus filhos ali, e quando acabou a fiarada, ele colocou o genro dele, que era Caifás. Isto fala de uma politicagem, de uma situação onde o dedo do homem está inserido. E hoje, quando nós olhamos para a nossa estrutura religiosa, de maneira geral, nós percebemos muito disto. Há muita politicagem, há muito dedo dos homens. E havia uma questão agravante, que era a questão de a arca não estar mais no Santo dos Santos. Os irmãos sabem que a arca era aquilo que tipificava, representava a presença de Deus. É como se a estrutura estivesse montada, havia os ritos, havia os sacrifícios, havia a lei, havia os sacerdotes, havia toda aquela pompa, o circo estava montado, porém Deus não estava lá. Deus não estava nesse contexto. E Deus estava onde? Deus estava no deserto, por isso João Batista é a voz do que clama no deserto. Só que João Batista também representa uma ruptura com o sistema, mas ele também traz um ranço da sua percepção de Cristo, da sua percepção religiosa, aliás. E ele então tem a sua estola sacerdotal, ainda que seja feita de pele de camelo, contudo ela lembra uma estola. Ele também não come as coisas que as pessoas comem, ele também não vai no lugar que as pessoas vão. Ele fica no deserto. A sua santidade está epitomizada por essas características religiosas. João Batista, então, tem várias experiências com o Senhor do tipo, ele viu o Espírito Santo descer sobre João Batista em forma corpórea de uma pomba, ele ouviu a voz que dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo, em quem tenho todo o contentamento. Ele foi aquele que teve a revelação de dizer, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando seus discípulos quiseram seguir Jesus, ele foi o primeiro a dizer, convém que ele cresça e que eu diminua. Então ele tinha tido muitas experiências com o Senhor Jesus Cristo. Mas quando ele está preso, no capítulo 11 de Mateus, ele então fica... Algo coloca em questão, coloca a sua fé em dúvida, coloca a sua percepção de Jesus Cristo em dúvida. E ele envia 2 dos seus discípulos a questionarem Jesus se realmente Jesus era o Messias ou se deveria aguardar outro. E isto também me chamou muita atenção, devido à experiência de João Batista com Jesus. E o que havia então suscitado em João Batista é essa dúvida, este questionamento. E então no texto você começa a perceber que o texto vai dizendo assim, ouvindo João falar acerca das obras de Jesus, enviou 2 dos seus discípulos a lhe questionarem, és tu mesmo que havia de vir ou devemos aguardar outro? E Jesus então, quando é questionado pelos discípulos de João Batista, responde com os sinais messiânicos, avisa João que os cegos veem, os surdos ouvem, os aleijados andam, os leprosos são limpos, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o reino de Deus. E fala mais um detalhezinho para João Batista, fala para ele que bem-aventurado é aquele que não se escandaliza por minha causa. O que estava acontecendo então era que João estava se escandalizando com o Cristo, com o Deus revelado em Cristo Jesus. E eu tenho para mim, irmãos, que hoje, se Jesus chegasse nas nossas igrejas, ele também nos escandalizaria. Muito provavelmente ele não entraria na nossa porta ali,
Os diáconos já travariam, falavam, não, o que você está fazendo aqui? Quem que é essa turma que está com você? O que é isso que vocês estão fazendo? Não, esse tipo de gente nós não queremos aqui. E é esta grande novidade do reino de Deus trazida em Cristo Jesus que nos choca. Então eu comecei o que será, que são estas obras de Jesus que estão fazendo com que João fique escandalizado? E daí quando a gente vai atentar um pouquinho, Jesus também dá uma pista no final do capítulo 11 quase, quando ele diz, ele elogia João Batista. Alguns irmãos estão bravos comigo que eu estou colocando João Batista no inferno. Não estou, viu, gente? Ele é um homem enviado de Deus, ele é um profeta do Senhor. Mas também tem um ranço, como nós, como Pedro, como eu já falei sobre Pedro, que não queria entrar na casa de Cornélio. O Senhor eu estava conversando com o Rafinha essa semana. O Senhor, Cornélio é um centurião romano, ele é alguém que não conhece a lei, não conhece o sistema judaico, a religião judaica, ele não segue, ele não guarda sábado, mas ele de contínuo orava ao Senhor, diz o texto lá em Atos, e que as suas esmolas chegaram até Deus. Olha que interessante isto. Ele não está dentro do script da religião, ele não está dentro do contexto religioso, mas ainda assim Deus o está ouvindo. E mais, envia um anjo, envia alguém para poder falar, vai lá na casa de Simão o curtidor, fala para Pedro vir aqui, falar uns negócios que você precisa ouvir. E é interessante que quando ele envia 2 dos seus servos a buscar Pedro, Deus também sabe que Pedro é cabecinha dura, e Deus dá uma visão para Pedro, que é um lençol que desce. Ele está no terraço, de repente ele perde os sentidos e ele tem uma visão de um lençol que descia e subia, cheio de animais considerados imundos pela religião judaica. E a palavra do Senhor diz, Pedro, mata e come. Ele fala, de maneira nenhuma, Senhor. Nunca toquei nada comum, impuro na minha boca. Aí o Senhor fala assim, não torneis impuro aquilo que eu purifiquei. E aí ele entende, então aparecem as pessoas lá e vão levar ele na casa então de Cornélio. E quando ele vai entrar, ele chega para Cornélio e diz assim, você sabe que eu, sendo judeu, não posso falar com uma pessoa como você e nem sequer entrar na sua casa. Ora, Pedro era discípulo de Jesus. Jesus entrou na casa de Levi. Levi era um publicano. Levi era um pecador. Jesus comeu e bebeu com eles. E foi questionado por isto. Ora, Pedro viu o Senhor falando com a mulher samaritana, em João 4, viu que o Senhor posou 3 dias na casa dos samaritanos. Ora, se Jesus entrou e falou, eu sendo discípulo de Jesus, por que não entro e não falo? Porque ainda há um ranço da minha religião tremenda. Eu não consigo perceber Jesus Cristo a partir do novo. E às vezes me escandalizo com os posicionamentos de Jesus. Então Pedro está na mesma categoria, é um homem de Deus, é um servo de Deus, mas também tem uma dificuldade em perceber Jesus, perceber Deus daquela maneira. E está escandalizado. E ele elogia então e fala assim, dos nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João Batista, mas eu quero dizer que no reino de Deus o menor será maior do que João Batista. E eu vou comparar vocês ao quê? Vocês parecem aqueles meninos nas praças que, dizendo, tocamos flautas e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes. Porque veio João Batista, não comia e nem bebia, e vocês diziam que ele tinha demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e vocês me chamam de comelão, bebedor de vinho e amigo de publicanos e pecadores. Então, você começa a ter as pistas de que o que está acontecendo é que as obras de Jesus que está causando escândalo, é que Jesus está tocando em pessoas, está indo em lugares, está fazendo coisas, está amando gente que a religião não ama, que a religião despreza, que a religião não quer, que a religião não aceita. Sabe por quê? Porque são os doentes, porque são os fracos, porque não são os justos. E Jesus vai dizendo, quando ele é questionado acerca disso, depois do banquete na casa de Levi, olha, eu não vim chamar, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. E existe uma estrutura na religião hoje,
que quer conformar o evangelho a um sistema maldito, que faz diferença entre as pessoas e cria no ambiente da igreja um lugar onde as pessoas não podem ser quem são. Porque o ambiente da igreja não pode ser um ambiente terapêutico, porque você deve fingir ser quem você não é, tendo em vista que você corre o risco de não ser aceito, caso você não se enquadre nas expectativas que os outros criam de você. Você não é amado, porque o ambiente da igreja muitas vezes não é um ambiente de amor. É um ambiente de domínio, de escravidão, onde você escraviza as pessoas, onde você põe medo nas pessoas, onde você faz dela algo que elas na realidade não são. Você vai socando dentro delas uma série de questões que são fora dela e vai empurrando ela lá para baixo até que ela fica nos artelhos e o que sobra é aquilo que o Caio vai chamar de uma estátua falante crente. É algo que não expressa a realidade porque você não pode ser quem você é. Mas quando a gente vai para o Salmo 139, o salmista vai dizer: para onde fugirei da tua presença? Se eu tomar as asas da alva e fizer a minha casa no mais alto monte, tu lá estás. Se eu descer ao abismo e fizer a minha cama no abismo, o Senhor está lá também. Se eu for até o fim do mar, o Senhor também vai lá, está lá também. O Senhor me viu sendo formado, o Senhor viu a substância ainda informe, quando eu estava ainda no ventre da minha mãe. Para onde eu vou me esconder da tua presença, Senhor? Nós precisamos nos entender como um eterno flagrante diante de Deus, como pessoas que não tem como se esconder da presença de Deus, e a única coisa que Deus quer de mim e de você é que nós nos reconhecemos como necessitados, carentes de Deus. E Deus é o lugar do amor e da aceitação, e é isto o que complicou a percepção de Deus. Porque a esperança da religião é que Deus seja justo, mas Deus é justo e Ele não pode deixar de ser justo. Mas para que Ele pudesse fazer com que você e eu pudéssemos ter acesso a Ele, Cristo veio ser a nossa justiça. O sangue de Jesus Cristo foi vertido para cobrir o seu pecado, meu irmão. E é só por causa disso que você tem acesso a um Deus que te ama desesperadamente, a um Deus que te quer desesperadamente, e a um Deus que quer transformar a sua vida, a um Deus que não quer te deixar no seu pecado, a um Deus que não quer te deixar no seu pecado porque o seu pecado te mata. Não porque Ele tem uma baixa imunidade com relação ao seu pecado, porque o que Ele fez foi assumir no seu corpo todo o seu pecado, o meu e o seu, para que você, porque era uma questão de justiça, mas uma justiça que você nem eu podemos cumprir. E a única maneira de sermos justos diante de Deus, de sermos santos diante de Deus e de sermos aceitos diante de Deus, é por causa do sacrifício de Jesus. Mas hoje em dia existe uma ideia, e é sobre isso que eu quero falar, que permeia as nossas realidades. Parece que falar de um evangelho gracioso, libertador, vai fazer com que você se esbalde no pecado, que você age de maneira oportunista diante de Deus, que vai fazer com que você viva de maneira desregrada. Porque transformar o evangelho de uma questão ontológica numa questão de fazer. E o evangelho é uma questão de ser. Por isso a grande pergunta que deve ser feita no seu coração e no meu coração é: quem eu sou e aonde eu estou? Quem você é? Se você está em Cristo, a palavra de Deus diz que você é uma nova criatura, que as coisas velhas já passaram e que tudo foi feito novo. Diz que você já morreu e que você já ressuscitou com Cristo e que você está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isto é o que a palavra de Deus diz acerca de você, se você está em Cristo. Não é o que a sua realidade mostra, porque você não morreu e não foi ressuscitado historicamente. Foi? Você existia? Historicamente falando? Isso é matéria de fé. E a vida cristã deve ser vivida pela fé.
É por isso que nós lemos Gálatas 2, 19, 20 com um fôlego maior. Porque fala que a nossa relação com a lei hoje é nula, é nenhuma. Não tem relação com a lei entre um filho de Deus, entre um regenerado e a lei. Porque a relação de um filho de Deus, de um regenerado com a lei, é uma relação de um morto. Paulo vai dizer, lê aí, amado, Gálatas 2, 19, 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Nós cremos nisto, mas na hora que nós vamos viver, é isso que está dando uma fá em nós aqui, que nem diz o outro. Nós não vivemos por fé. Porque a vida que agora eu vivo na carne, ou seja, na história, no meu dia a dia, ela deve ser vivida por fé. Fé. E o que é fé? Vocês estão bom de Bíblia? Hebreus 11, 1. O que é fé? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Olha, isso é fé, meus amados. É a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que você não vê. Você se vê no céu? Você se vê pronto, pleno, perfeito e acabado? Só se for por fé. Só se você... E fé é algo que está relacionado à palavra de Deus. Paulo vai olhar para si e vai dizer assim, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, querer o bem está em mim, não porém realizar o bem. Mas ainda assim ele fala, esqueço das coisas que para trás ficam lá em Filipenses e falo e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. É você olhar para a sua realidade finita, caída, para aquilo que o espelho fala que você é, para aquilo que as suas emoções falam que você é, mas ainda assim ter a coragem de ficar com o que a palavra de Deus diz acerca de você. E ela diz que você é uma nova criatura. Ela diz que você nasceu de novo. Ela diz que se você está em Cristo, nova criatura você é. E isso deve ser então a sua identidade, de maneira que quando você acorda, você vai olhar para o espelho e vai dizer, espelho, você é uma farsa. O que eu sou o que é o que Deus diz que eu sou. O que eu sou é o que Deus fez de mim em Cristo Jesus. E é por isso que eu ando nessa direção. Na direção do amor, da justiça, da graça, da misericórdia, do perdão. Não porque há isto em mim, mas porque Cristo é a minha vida. Amém. E Ele é capaz então de manifestar esta realidade plena em mim, se eu levar este morrer, dia a dia. Agora, existem alguns que insistem em fazer do Evangelho algo de fora para dentro. Aí eu gostaria que o irmão lesse 2 Coríntios 11, é uma leitura meio longa. Do 11 até o 15. Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe. 2 Coríntios. 2 Coríntios 11, 11. 11, do 1 ao 15. Ah, bom. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E embora seja falto no falar, não o sou no conhecimento,
mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas recebendo salário para vos servir, para vos poder servir, e estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar ocasiões àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Paulo está passando por uma realidade onde o seu apostolado está sendo questionado, fortemente questionado. E ele então começa a falar algumas realidades, e ele diz então que ele pede para que aquelas pessoas suportem ele um pouco então. Já que vamos entrar por esse caminho, daquilo que nós chamamos de boa, que Paulo vai chamar de boa aparência na carne, vamos entrar então por esse caminho. Mas eu queria falar um negócio para vocês, eu estou com medo. É o que Paulo está dizendo, eu temo que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, seja de alguma maneira corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da pureza e da simplicidade devidas a Cristo. E ele vai dizendo, porque se vem alguém e apresenta um outro evangelho que vocês não receberam, num outro espírito que vocês não receberam, de boa mente vocês o toleram, de boa mente o tolerais. Existe uma ideia hoje na igreja que está selando a boca dos profetas de Deus, que parece que sabedoria e que realidade cristã é ficarmos calados diante das injustiças. Qualquer homem de Deus, qualquer pastor, e eu vou falar algo que eu gostaria que você não se escandalizasse com isso, meu irmão. Se um pastor for pego em adultério, ele é defenestrado. O seu nome é escrachado, ele não é tratado, ele é expurgado da realidade cristã. Normalmente o seu nome é lançado no ostracismo e o seu ministério acabou. Agora, se um pastor adultera a palavra de Deus, algo que tem uma consequência eterna para a vida de muitas pessoas, de boa mente nós toleramos ele. De boa mente nós toleramos. E nós não podemos falar nada, tendo em vista uma ética cristã. E uma palavrinha que se diz, irmão, você não pode julgar. Espera aí. Vocês leram o texto? Vocês olharam o texto? Eu tenho que ficar calado diante de profetas megalomaníacos, que usam a palavra de Deus para extorquir as pessoas. Eu tenho que ficar calado diante de aqueles que se autodenominam apóstolos. Não posso falar nada. Por quê? Porque eu devo ficar quietinho. É assim, se você é cristão, você deve ficar quietinho. Mas quando você vai olhar para as Escrituras, isso não é realidade. Hoje estão selando as nossas bocas. Estão colocando a igreja num processo de inércia tal que nós não conseguimos nem nos manifestar contra aquilo que é injusto. Nós aceitamos tudo de boa mente. Um cara me prepara um país para trazer uma pessoa que supostamente é um profeta de Deus, para dizer que tem uma palavra para uma nação, e quando vai ver esta palavra, é pedido de dinheiro. Pedido de R$900, porque era o ano de 2009. E nós não podemos falar nada. Mas Paulo, ele fala, os tais são falsos obreiros, apóstolos fraudulentos.
E um grande problema que acontece conosco como igreja é que as categorias que nós utilizamos para poder discernir se alguém é falso ou verdadeiro, se é um falso profeta ou não, são as aparências, em primeiro lugar. É se ele parece ser um crente. Em segundo lugar, o que nós usamos é aquilo que a igreja chama de testemunho. Se o cara é marido de uma só mulher, se ele não bebe, não fuma, não cheira, se ele não faz nada errado. É isso que nós usamos. Mas esse texto vai dizer que se o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, isto é aparência, irmão? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Se o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, não é de admirar que os seus ministros se transformem em quê? Ministros de justiça. Estes falsos profetas não vêm com chifre e rabo. Eles vêm repletos e cobertos de justiça própria. Daquilo que pode nos enganar com facilidade. Daquilo que um desapercebido pode olhar e falar, parece crente, não fuma, não bebe, não cheira, é marido de uma só mulher. É de Deus. E a situação pode piorar. Vamos lá para Mateus 7. Do 15 ao 23. Mateus 7, do 15 ao 23. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Jesus dá uma complicadinha aqui na nossa situação agora. Porque Jesus amplia as realidades que a gente utiliza para poder definir se alguém é do Senhor ou não. Se alguém é um profeta de Deus ou não. E ele fala da aparência. Lobos em peles de cordeiros. A aparência é muito boa. Mas ele traz uma outra questão. Ele traz a questão da palavra. Uma outra realidade que nós usamos é se aquele pregador fala o que está na Bíblia. Olha, meus amados, o diabo sabe usar muito bem a Bíblia também. E ele usou diante de Jesus. Então vai vendo como vai ficando difícil. Tem aparência, tem testemunho e tem palavra. Ou fala o que está na palavra. Por quê? Nenhuma afirmação é mais teologicamente correta do que diante de Jesus você dizer Senhor, Senhor. Não existe, sei lá, uma afirmação mais teologicamente correta, mais bíblica do que diante de Jesus Cristo dizer, Tu és o Senhor. E esses camaradas estão dizendo, Senhor, Senhor. E Jesus amplia a realidade, porque eles também realizam prodígios. Bom, se um cara tiver aparência de crente, se um cara tiver testemunho de obras de justiça própria, se ele tiver falando o que está na Bíblia, agora, se ele tiver ainda expulsando o demônio, curando o inferno, não, isso aí você rabisca, foi embaixo e fala, esse é de Deus. Mas aí você olha para Jesus e Jesus fala assim, eu queria dizer para vocês o seguinte, meus camaradas, apartai-vos de mim, eu não sei nem quem vocês são. Eu não sei nem quem vocês são. Vocês estão fazendo é maldade, é iniquidade. Como é que nós ficamos? Como é que a igreja fica? Se a gente está toda hora buscando as externalidades, nós não buscamos ver como o Senhor vê.
E eu fiquei então diante desses textos, olhando para isso, falei, Senhor, e agora? O que eu faço? O cara parece crente, o cara tem testemunho de crente, o cara fala o que está na palavra, o cara expulsa demônio. Senhor, o que eu faço, Pai? 1 João 4. Do 1 ao 6. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. A única maneira de você e eu não comermos gato por lebre é provai os espíritos. E aí é um espírito com letrinha minúscula, assim como o mesmo de Paulo lá no capítulo 11 de 2 Coríntios. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Ou todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus, este não é de Deus. O que é um espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne? Olha, há um movimento nesse processo, certo ou errado? O Evangelho de João no capítulo 1, não precisamos ir lá, mas o que ele fala? Que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era? O Senhor está na sua glória, e o Senhor então se transforma em homem, assume a condição humana, descendo ou subindo? Você consegue perceber esse movimento? De descida, do alto para baixo? Todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne é um espírito altivo em si mesmo. É um espírito que quer se mostrar como modelo para os demais, quer achar que há algum valor na sua carnalidade, que há algum valor naquilo que ele faz. Ele quer ser exaltado, ele quer ser colocado entre os melhores, ele quer ser admirado, ele quer ser visto como modelo, ele quer os holofotes. Eu acho um absurdo. Pai, tem misericórdia de mim. Eu sou talvez a pessoa mais soberba que existe aqui dentro desse lugar aqui, pelo menos. O mais orgulhoso que existe aqui. Não, mas vamos uma briga feia aí. Gente, não existe nada em você que possa agradar a Deus. Se eu e você não tivermos essa consciência, os nossos atos de justiça vão fazer de nós pessoas chatas, cricas, encrenqueiras, pessoas que se acham mais e melhores do que os demais, pessoas insuportáveis, pessoas que são cheias de ética, cheias de valores, cheias de justiça, cheias de sabedoria humana, mas que são incapazes de amar, que são incapazes de se reconhecer como falidos, finitos, quebrados, são incapazes de aceitar o veredito da cruz de Cristo. Eles não conseguem admitir que para eles não há outra solução a não ser morrer numa cruz. E que até isso o Senhor já providenciou, nos atraindo no corpo de Jesus na cruz do madeiro. Nós falamos disso, mas na hora que nós vamos viver a prática disso, nós queremos é ser honrado. Nós queremos é ser modelo. Gente, ninguém aqui tem condição de ser modelo. Jesus vai dizer que a carne para nada serve.
Mas esses falsos profetas, eles querem nos educar, querem fazer de nós urubus, como se fossem canários. Quer que o urubu coma alpiste. E isto é impossível. E cria em nós uma suposição de que há condição para nós fora da cruz. Eu quero dizer às esposas que aqui estão: sabe quando o seu marido vai ser um marido novo para você? O dia que ele nascer de novo. Nós criamos uma ideia que faz com que nós dependamos de nós mesmos. Que nós... eu estava conversando com o Silas, e o Silas é interessante, ele me ajuda bastante. E quando você faz uma afirmativa, você traz várias outras afirmativas. Você traz uma série de afirmações juntas. E quando você cria aí a suposição de que alguém pode melhorar fora da cruz de Cristo, que alguém pode aprender a ser bom, você está negando o sacrifício de Jesus Cristo. Você está negando o único meio pelo qual Deus pôde nos salvar. E nós nos distraímos com essas realidades todas, enquanto a palavra de Deus nos chama para sermos um com o Senhor, que é para você se enxergar como um novo nascido, como um cidadão do reino de Deus. Se você recebeu Jesus como a sua vida, se Jesus Cristo é a sua vida, viva por fé, viva negando a si mesmo. E esse negar é: não existe condição para mim fora do Senhor, não existe nada que eu possa produzir, eu não posso ser modelo para ninguém, ainda que eu dê todos os meus bens aos pobres, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, se isso não for o fruto do amor que é Deus, da vida de Cristo em mim, isto é como um sino, é como um badalo, não tem realidade existencial, espiritual, e não tem realidade eterna. Vamos desistir de nós mesmos, gente. Vamos falar desta cruz. Vamos falar deste Espírito do Cristo encarnado e crucificado e ressurreto. E vamos viver como a única esperança nossa. Vamos parar de criar a suposição de que há jeito para nós. Em vez de recorrermos ao Senhor, recorremos à sabedoria deste mundo, aos sistemas deste mundo, às muletas deste mundo. Mas o Senhor nos chama para ser dependentes dEle, como filhos dEle. Esse é o Evangelho. Agora, quando você fala das coisas do mundo, muitos ouvem, porque faz sentido à nossa mente, faz sentido à nossa razão, mas não dão ouvido à loucura da pregação do Evangelho. Não dão ouvido à sabedoria de Deus, que tornou louca a sabedoria deste mundo, que diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, que diz que os que choram é que são felizes, pela consciência de um Deus que os consola, que diz que se você quer ser forte, não se jactancie na sua carne, expõe a sua fraqueza diante de Deus, porque quando você está fraco, é que você é forte, diz a palavra de Deus. Não queira ser o que você não é, não queira demonstrar boa aparência na carne, porque a sua carne foi crucificada, segundo a palavra de Deus, porque não há jeito para mim e para você fora da cruz. Não queira ser o melhor, não queira saber mais do que todo mundo, não queira, descanse no amor de Deus pela sua vida, que te amou desesperadamente a ponto de entregar o seu filho, para que você pudesse ser quem você é diante de Deus, aceito, recebido, amado, limpo, santificado, justificado. Confie a sua vida ao reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, não é isso que nós falamos. E a gente confunde isso com ir para o céu. Ver o reino de Deus é aqui e agora, saber que há um Pai que te ama e que governa a sua existência. E que Cristo venceu na cruz do Calvário e que Ele ressuscitou da morte. E que essa situação seja difícil, meu amado, Deus é o seu Pai. Você é herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus. Você não tem mais para onde ir. Você já chegou. Ainda que você morra, você viverá. Mas nós ficamos aqui batendo cabeça, porque esses falsos profetas fazem da gente uma redução. Então nós pensamos nas coisas que são do mundo, com o que havemos de comer, o que havemos de beber, o que havemos de vestir. Não olhamos para as aves do céu,
que não planta, não colhe, não ajunta em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as alimenta todos os dias. Aceitamos a proposta da religião, onde até a minha ida à igreja serve para eu me fazer melhor do que os demais. Não aceito o meu fim na cruz. Meus amados, nós precisamos ver este novo. Nós precisamos ver este novo. Aquele evangelho que, com 12 homens, sem internet, televisão, sem nada, mas no poder do Espírito Santo e na confiança da palavra de Deus, mudaram este mundo. E hoje nós, como igreja, ficamos paralisados porque não andamos por fé, porque andamos por vista, porque não podemos ser quem somos, porque queremos ter boa aparência na carne. E os que querem ter boa aparência na carne são estes mesmos que vos fazem circuncidar, para que eles não sejam perseguidos por causa do escândalo da cruz. Meus amados, eu creio que nós estamos num momento histórico. Olhe para a igreja, olhe para o mundo à nossa volta, olhe para o testemunho da igreja. O máximo testemunho que nós podemos dar às pessoas é que nós vamos à igreja. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que nós sejamos reconhecidos pelo amor. E se você... Aqui não dá tempo, meus amados. Eu vou parar por aqui, mas eu vou continuar essa história depois. Mas quando você vai ver... Amados, amemos uns aos outros, pois o amor é de Deus, e quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E eu quero dizer para você, não há esperança para você nem para mim, fora de Cristo Jesus. Nós criamos a ilusão através de conceitos que nós cumprimos, de que somos bons, e isso nos impede de nascer de novo. Você só vai nascer de novo o dia em que você desistir de você. E o dia que você se render ao amor de Deus por você. A partir daí, você vai aprender a viver por fé. Aprender a viver pelo que Deus diz de você, não pelo que você vê em você. Você vai levar o seu morrer diariamente, em todo momento, em todo lugar. E daí a vida de Jesus vai se manifestar em você. E daí aquilo que está dito lá em Hebreus 8. Vamos só para encerrar com esse textinho? Nunca mais se ensinará o seu irmão ao outro dizendo, conhece a Deus, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois serei misericordioso com os seus pecados, e das suas iniquidades não me lembrarei mais, diz o Senhor. Eu vou escrever no seu coração as minhas leis e no seu entendimento. É isso que Deus está. Esta é a nova aliança, gente. Nós queremos o que com velha aliança? E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Pode continuar um pouquinho mais, amado. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Continua. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa, e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Pula para o 8. Querendo com isto dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Hebreus 8:8. 8:8. E de fato, repreendendo-os, diz,
Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, pois serei misericordioso com as suas iniquidades e dos seus pecados, e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Dizendo nova aliança, ele tornou antiquada a primeira, ora aquilo que se torna antiquado e envelhecido perto está de desaparecer. Esta é a aliança que Deus tem comigo e com você. É uma vida nova, onde Ele é a nossa vida, onde Ele se manifesta em nós, onde é de dentro para fora e não de fora para dentro. Eu não preciso aprender de fora, eu preciso aprender do meu Deus. Aprender de mim, diz o Senhor. É isso que nós somos chamados a ser. Precisamos estar atentos, amados. Pai, curva a sua cabeça. Eis aqui, Senhor, a tua igreja. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nos dá a consciência nova. Nos dá a consciência da nossa identidade nova em Cristo Jesus, Senhor. Nos dê a graça, Senhor, de que, abraçando o Evangelho, tendo nele crido, diz a tua palavra lá em Efésios, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Pai, este é o novo nascimento, é a realidade onde o Senhor vem fazer nova em nós todas as coisas, dentro de cada um de nós. Nos ensina a viver a partir da tua vida, Senhor, não a partir da sabedoria deste mundo, das coisas que estão fora de nós, mas em uma comunhão preciosa contigo, Senhor. Nos dá a graça e a intrepidez de viver a cada dia, Senhor, sendo guiados pelo teu Espírito, onde a nossa identidade está em Cristo, não somos nada fora dele, Senhor. Onde não há sentido para nós na mentira, Senhor, porque o Senhor é a verdade. Não há sentido para nós na morte, porque o Senhor é a vida, Senhor. Onde não há sentido para nós no ódio, porque o Senhor é amor. E por causa disso, e porque o Senhor vive em nós, nós podemos andar em direção a estas coisas. Não porque há este poder em nós, mas porque a tua palavra o diz. Então nos dá fé para crer no que a tua palavra diz a nosso respeito, para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. E faz desta igreja um testemunho da tua graça, da tua misericórdia, do teu evangelho aí fora. Que nós possamos ser testemunhas de Jesus. Toma a vida de cada um dos meus irmãos. E se alguém aqui ainda não nasceu de novo, Senhor, eu clamo em nome do Senhor Jesus, traz esta consciência, porque é graça, que ele possa receber de graça, Senhor, aquilo que o Senhor já fez em Cristo Jesus. Dá fé para crer na tua palavra, Pai. É em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.